Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. O assunto de hoje, jovem, é tipos de enxertia. No episódio anterior, nós definimos enxertia, falamos das suas vantagens e algumas desvantagens que porventura tem, mas se vocês escutaram, vocês sabem que é o método que o Tatu adora, acha um dos mais interessantes aí na propagação de plantas, porque acelera muitas coisas e principalmente permite combinar genótipo. E falamos um pouquinho da produção dos porta-enxertos, que sua grande maioria são feitos ou via estaquia ou via sementes. Bora lá começar nosso assunto. Nós vamos falar de tipos de enxertia. E a primeira coisa que a gente precisa entender é como ocorre a enxertia. Se a gente lembrar do episódio da semana passada, a enxertia é a combinação de genótipo. Eu vou pegar o enxerto e vou colocar ele num porta-enxerto. E para que essa cicatrização ocorra, eu tenho 4 passos básicos que acontecem. Isso em relação à operação. Já a gente vai discutir os tipos de enxertia possível, mas já vamos começar com a parte básica. Dentro dos 4 passos nós temos um que é fundamental. Quando a gente vai fazer enxertia, é a regra de ouro, é o famoso câmbio com câmbio ou casca com casca. Lembra, jovem, a enxertia ocorre a partir da regeneração dos tecidos. Então, eu preciso botar o tecido meristemático do enxerto com o tecido meristemático do porta-enxerto para que os dois regenerem e criem os vasos condutores. Então, como isso acontece? Primeira coisa, tendo uma técnica impecável. Então, botei o câmbio com câmbio, né? Ou a casca com casca. No olho é assim que a gente vê. E a partir desse momento, se eu fizer tudo certinho, vai começar a formação do calo, isso mesmo calo lá da estaquia. A copa vai fazer o calo dela, o porta-enxerto vai fazer também o calo dele, isso é normal. Primeira coisa, eu fiz um corte nos materiais, eles querem cicatrizar. E esses crescimentos vai acontecer de forma desordenada. E aí entra o segundo passo, né, que é o entrelaçamento dos calos. Então o calo do enxerto vai crescendo tanto que ele começa a misturar com o calo do porta-enxerto e eles entrelaçam, ok? Um segura o outro. Então, se vocês quiserem pensar nisso, pega uma mãozinha, pega a outra e tenta entrelaçar elas. É mais ou menos isso que acontece. A partir desse momento que eu tenho esse entrelaçamento, já tenho uma fixação física ali, acontece ocorrer a diferenciação das células cambiais, né? Então, o câmbio de um com o câmbio de outro começa a diferenciar e eles vão começar a formar os tecidos vasculares. Então, o enxerto forma o xilema e o floema dele, o porta-enxerto também, e o quarto passo vai ser a ligação desses vasos, ok? Se esses 4 passos ocorrerem de forma perfeita, parabéns, jovem, você tem uma enxertia de sucesso. Uma coisa que é importante entender é que não tem mistura de célula, então uma célula não vai entrar dentro da outra, misturar. Cada um no seu quadrado ali, mas eu tenho um ligamento, ok? E esse processo todo ele é influenciado por vários fatores, né? O principal fator que a gente tem, né, que vai influenciar esse pegamento é a incompatibilidade. Pode ser que não é compatível, os materiais não são compatíveis. Como eu vou saber isso? Bom, se eu já realizei a enxertia, eu tenho de observar algumas coisas. A primeira coisa é, se não houver a união, a cicatrização, né, formação de calo, os 4 passos que eu acabei de falar, é incompatível. Se ocorrer a cicatrização, mas você vê que tem um crescimento muito exagerado, ou de um ou de outro, ou o calo que formou é muito grande, pode ser um sintoma de incompatibilidade, ok? Um amarelecimento, uma desfolha muito precoce, o crescimento da copa, principalmente, muito reduzido, né? Isso são todas formas de mostrar a incompatibilidade. Pode acarretar até a morte da planta, tá? Dentro de incompatibilidade, nós temos 3 teorias básicas que tentam explicar isso. A primeira é que eu tenho diferença entre os materiais, principalmente em questões de crescimento, vigor e fenologia. Então, os crescimentos são muito diferentes e isso vai acarretar que não tem uma boa soldadura ou um bom desenvolvimento do conjunto, né? Quando a gente fala em copa porta-enxerto, eu estou falando de um conjunto, são sempre 2 plantas. O segundo ponto é quando eu tenho diferenças na fisiologia e na bioquímica das plantas. Então, uma ou outra funcionam diferentes, até fisicamente atrai, mas o jeitão de um do outro não dá certo e não
não liga, não funciona, tá bom? Igual qualquer relacionamento aí. Às vezes tem atração, mas não tem química, beleza? E a outra parte fazendo analogia com os relacionamentos, quando um é tóxico pro outro. Então, a química é tão ruim entre os materiais que um vai produzir materiais, substâncias tóxicas que vai matar a outra parte, tá ok? São as 3 teorias. E aí, para esses tipos de incompatibilidade, né, nós temos 2 nomes, 2 tipos básicos de incompatibilidade, que é a localizada, que ela pode ocorrer de várias formas. Normalmente ela acontece quando não ocorre a junção, então não junta, ou ela junta e fica muito fraca, isso pode acontecer também, ou ela juntou e depois de um tempo não vai, então por algum momento teve essa união e caiu. Então é localizado, está muito inerente à parte anatômica da planta, a parte fisiológica, não tem uma boa soldadura. E o outro tipo de incompatibilidade é translocada, ou compatibilidade bioquímica, que as plantas, as substâncias químicas delas, bioquímicas, não conversam entre si e uma vai inibir o crescimento da outra, podendo gerar até a morte. E esse tipo de incompatibilidade ela é um pouco perigosa, porque às vezes o conjunto funciona por um bom tempo e não funciona mais. Esse tipo de incompatibilidade é muito comum, por exemplo, no caqui. Na Europa eles têm um grande problema com o caqui fuyu, que ele não pode ser enxertado no Diospyros lotus, que é o principal porte-enxerto que eles usam lá, devido à incompatibilidade translocada. Então eles precisam enxertar no Diospyros caqui, que é o caquizeiro comum, para que isso funcione. Tem vários outros tipos de exemplo aí, é só dar uma googada que a gente acha, viu? Bom, e outros fatores que podem influenciar na enxertia tem muito a ver com condições ambientais. Então, a temperatura no momento certo, a temperatura na ocasião da enxertia é importante. Eu ter próxima à região da enxertia uma temperatura mais elevada facilita, né, a formação de células, os calos, a regeneração da energia. Então, mas não pode ser muito quente. Então, passou muito de 30, 32 graus já atrapalha, e abaixo de 4 graus também. Umidade do ar e do solo, isso é muito importante, porque eu preciso de umidade. Se não tiver no ar, resseca o material. Por mais que a maior parte das vezes a gente protege a região do enxerto com uma fita, com alguma cera, mas pode ser que o material fique exposto em alguma parte e se ele ressecar, não tiver umidade, o calo resseca e eu perco. E umidade no solo é porque o porte-enxerto se mantém hidratado, né? O porte-enxerto ele vai se hidratar através das raízes, então eu preciso ter umidade. Oxigênio é importante porque a atividade metabólica precisa, para ter energia, eu preciso de oxigênio. Luminosidade, que é outro ponto, ela já não é tão interessante, pelo menos no pegamento, porque luminosidade em excesso, sol em excesso pode desidratar ou até cozinhar o enxerto, dependendo de como eu protegi ele. E a luminosidade favorece a brotação da gema, então no início, na fase de cicatrização, eu não quero que essa gema brote. Então é aconselhável que a gente elimine luz, pelo menos até o pegamento do enxerto. E a gente pode fazer isso de várias formas, a mais comum é a gente colocar um saquinho de papel. Vento, não preciso nem falar, é uma das principais formas de desidratação do enxerto, principalmente, e dependendo do tamanho, o vento pode ficar forçando a cicatriz e aí quebra. A idade do porte-enxerto também, quanto mais novo, mais juvenil o porte-enxerto, mais fácil a cicatrização, e quanto mais velho, pior, tá? Isso é normal. Quando a gente é jovem, a gente cicatriza muito bem. Quando a gente vira um jovem de mais idade, a cicatriz já não fica legal, né? Aí a gente vê as cicatrizes, né? Quando a gente é jovem, não vê. Época para se realizar, a gente vai falar mais no finalzinho, mas eu tenho épocas para determinados tipos de materiais, isso influencia drasticamente o pegamento. Um ponto importante aqui, jovem, se lembrar dessas condições que podem atrapalhar a enxertia, é a classificação botânica. É muito comum e a gente tem maior taxa de sucesso utilizar plantas do mesmo gênero e da mesma espécie, que aí a compatibilidade, a similaridade de material genético é muito parecida. Isso ajuda que eu tenha uma boa conexão. Mas nós conseguimos fazer enxertia até nível de família. Dentro da mesma família, pode ser que ocorra. Isso tem que ser testado, tem que ter visto que tem muitas coisas que influenciam, como tamanho de célula, tamanho de vasos, tamanho dos tecidos, do câmbio, da casca, de cada material que vai influenciar. O mais comum é dentro da mesma espécie, isso vai funcionar super bem. Citrus está aí para mostrar pra gente, tá bom? Mas eu posso tentar entre gêneros, Citrus também mostra muito bem isso para nós, e posso tentar até dentro da família, mas com ressalvas, tá bom? Bom, outro ponto que eu não
preciso acho que nem falar, no podcast de matriz a gente falou bastante na estaquia, eu bati na tecla também, que é sanidade do material. O material doente não vai enraizar bem porque o trem já está zoado e eu não quero propagar algo que está ruim, que ainda pode até levar doença para minha área, para um local novo. Então, larga a mão de usar material meia boca com uma sanidade baixa. 2 pontos também que são importantes, a técnica que eu vou usar, o tipo de técnica de enxertia, garfagem, borbulia, encostia. Tem plantas que se adaptam a melhor a cada um desses métodos e eu preciso testar isso, verificar qual que é melhor para a espécie que eu estou trabalhando. E, sem sombra de dúvida, talvez o principal fator para ter sucesso na enxertia é a habilidade do enxertador. A gente está literalmente fazendo uma cirurgia, pegando um pedaço de uma planta, colocando numa terceira. Seria quase igual um transplante. Um cirurgião que faz o transplante, o cara é bom. Quem vai fazer esse plantinha, o enxertador, tem que ser bom também. Eu tenho técnica, eu tenho como fazer. Tem de treinar a fazer enxertia, jovem. Não adianta você ver um vídeo no YouTube, escutar eu falar e tentar fazer, que às vezes não dá certo. E alguns pontos ali que vai muito da habilidade do enxertador, mas tem a ver com a polaridade do material. O que isso quer dizer? A gema, ela tende a entrar na planta nova, no porta-enxerto, na mesma posição que ela estava na planta matriz, ou pelo menos o mesmo ângulo em relação ao geotropismo. Então, se ela está virada para cima, ela vai para cima. Principalmente quando eu utilizo garfagem. Se eu botar um garfo de ponta cabeça, os vasos vão estar ao contrário, não vai ficar legal. Quando eu uso borbulia, às vezes eu posso fugir essa regra, mas normalmente eu respeito a polaridade. A gema está apontada para cima, ela entra no porta-enxerto pontada para cima. Em relação a materiais, o que eu vou precisar? Um canivete bem afiado. Nós temos canivetes próprios para enxertia, que eles são normalmente lâmina curta, de aço inox. Eles vão ter uma lingueta na ponta que ajuda a gente em algumas operações, e um cabo firme que eu tenho um bom apoio de mão. Posso estar utilizando estilete, é muito tranquilo usar estilete, ele é prático fazer e sempre está bem afiado, e é baratinho e eu troco, né? Que para quem sabe afiar, um bom canivete, uma pedra de afiação, tá feito. Para quem não sabe, vai comprando estilete que dá certo também. Uma tesoura de poda, dependendo do calibre do material que você vai enxertar, você vai precisar cortar, senão a gente consegue fazer tudo com o canivete. E alguns materiais para amarrar. A técnica de enxertia, ela necessita que eu tenha contato câmbio com câmbio. Então, a forma que nós fazemos os cortes e os encaixes já favorece isso. Mas como é uma cirurgia, é muito bom que eu isole o material do ambiente para não ter contaminação, que eu abri uma ferida e que eu dê uma certa pressão para juntar, né? Os materiais de amarrio, eles têm a mesma função do ponto. É uma função dupla, né? A função do ponto que o médico dá em algum corte grande nosso e a função da gaze, do band-aid de proteger, tá? De isolar. Então eu preciso de bons materiais ali, que a gente pode estar usando alguns mastiques, fio de ráfia. O mais utilizado são fitas de polietileno e hoje já tem algumas fitas biodegradáveis, mas a grande característica é que essas fitas têm que ter uma alta resistência e um grande poder de alongamento. Então eu tenho de conseguir esticar bem ela sem ela romper, porque aí eu consigo dar os apertos. E para quem vai fazer em casa, pode usar aquele filme de PVC lá, os Magipack da vida, sem fazer propaganda, que vai funcionar também. Jovem, em relação aos tipos de enxertia, basicamente são 3. Borbulia, que é enxertia de gema, ou seja, uma borbulha é igual a uma gema. No processo de enxertia eu vou usar uma gema só. E eu tenho a garfagem, que eu vou usar pedaços de ramo, então normalmente de 2 a 5 gemas, então é um toquinho, tá, que a gente chama de garfo. E a encostia, que eu vou pegar um material e vou encostar no outro. Em relação à borbulia, eu tenho alguns tipos. A principal forma de fazer borbulia é as borbulhas em T normal ou T invertido. Como que a gente faz isso? Eu vou no porta-enxerto, eu vou literalmente com o canivete fazer um T. Então o T normal está na posição como a gente lê, o T invertido está de ponta cabeça. Quando eu faço esse T, eu venho com as costas do canivete ou com uma ponta mais arredondada que tiver e vou soltar a casca de leve. E aí ela vai abrir. Nesse abrir eu venho com a borbulinha, com a minha geminha e encaixo ela lá dentro, né? Então a casca vai formar como se fosse uma camiseta para essa borbulha. E aí eu venho e amarro. Então o T invertido e o T normal só vai mudar a posição.
a forma de fazer os dois é bem parecida. Fazer um ou outro depende do gosto do freguês. O mais utilizado é o T invertido, porque ele ajuda também a proteger da água, né? Como o maior corte fica virado para baixo, a água escorre lateralmente. Isso tanto faz. Outro tipo de borbulia é a borbulia em placa ou escudo, que eu vou fazer um corte suficiente no porta-enxerto. Então vou tirar, chame escudo porque lembra um escudo medieval. Eu tiro uma porção de casca com um pouquinho de lenho, de madeira, tiro a gema com mais ou menos o mesmo volume, encaixo lá e amarro. A outra forma de fazer borbulia é uma enxertia de anel. Normalmente esse anel é só casca, então eu faço um anelamento na planta, na minha doadora da borbulha, retiro a casca inteira num formatão de anel e faço o mesmo no porta-enxerto e coloco esse anel, né? Esse tipo de enxertia está mais perto do enxerto de pele que a gente pode estar sofrendo, né, como seres humanos, que os médicos pegam um pedaço de pele e vão encaixando ali, né? A enxertia em anel é mais ou menos isso. E tem uma enxertia de gema com lenho, tá? Essa, para quem gosta de ver coisas de enxertia no TikTok, é a que eu mais vejo aí dos chineses fazendo, sinceramente. Que eu faço um escudo um pouco mais volumoso, né? Então eu chego até metade do porta-enxerto, por exemplo, metade da borbulheira, e encaixo. Então ela é mais difícil porque necessita cortes mais grossos, mas quando eu sou bom em fazer corte, o encaixe fica bem bacana. Bom, temos a garfagem. Garfagem é um pedaço do material. Então eu tenho... A garfagem é um pedaço de ramo que vai ter pelo menos 2 gemas. O ideal é de 3 a 5. Depende da disponibilidade de material que eu vou ter. Nós temos basicamente a garfagem em fenda, que é onde eu vou preparar o porta-enxerto da seguinte forma. Eu vou decapitar ele, vou fazer uma fenda no meio dele ali. Onde eu decapitei ficou um cilindrinho. Eu corto ela no meio e o garfo eu vou fazer uma cunha. E essa cunha eu enfio nesse corte que eu fiz, tá? Sempre tomando os cuidados do casca com casca. É a forma mais simples de fazer uma enxertia de garfagem para quem está aprendendo. Os outros métodos que tem são os métodos de fenda simples, que é onde eu vou fazer um bisel. Então eu fiz um bisel no enxerto e faço um bisel correspondente no porta-enxerto para que eles colhem, tá? Esse, na minha opinião, é o mais difícil de fazer, porque eu não tenho sustentação, é muito difícil de amarrar. Outro nome desse tipo de enxertia é enxertia tipo inglês. Se você quer se meter a fazer enxertia tipo inglês, vamos fazer a enxertia em fenda dupla ou inglês complicado. O que acontece? Eu vou fazer os biséis da mesma forma que eu vou fazer para fenda simples, só que em vez de eu tentar colar eles, eu vou fazer uma segunda fenda no sentido contrário ao bisel. E isso vai me propiciar um encaixe. Então fica como se fosse um Lego, né? Eu vou ficar com 2 encaixezinhos, um encaixa no outro e o material fica firme, fica fácil de eu amarrar e eu aumento também a área de contato câmbio com câmbio. Então se for fazer inglês, faço inglês complicado, ele é muito mais fácil que o inglês simples. Estou falando de coração. E quando você aprende a enxertar, fica sendo um dos métodos mais fáceis também de trabalhar, porque você acertar o corte de um bisel é muito mais fácil do que acertar o corte de uma cunha. A cunha tem de ter os lados homogêneos, iguais, para que ela encaixe bem no porta-enxerto. Então, aconselho, se for treinar, treine fazendo inglês complicado. Outros tipos de fenda que nós temos é as fendas laterais. Esse, na minha opinião, é um dos mais difíceis, porque eu tenho de fazer uma cunha na lateral do porta-enxerto correspondente à cunha que eu fizer no garfo. Então, eu entro só em uma parte do porta-enxerto, é difícil de fazer. Então, eu vou arrancar uma cunha no canto e encaixo o enxerto ali. Ele é muito utilizado em substituição de copa, que a gente vai falar já já. E para quem não tem muitas habilidades manuais, a gente tem algumas máquinas de enxertia, que para produção comercial nós temos as máquinas do tipo ômega. Hoje, bons viveiros de uva só fazem enxertia com esse método. Senão a gente vê aí, hoje nos marketplaces da vida, a gente acha umas máquinas de enxertar por 100, 120 reais. Bem legal, que elas já fazem as fendas para nós no corte, o corte fica perfeito, é só encaixar e amarrar. A máquina tem essa vantagem, que ela faz um corte perfeito se eu tiver materiais com diâmetros similares. Tá ok? Para eu poder ter o casca com casca. Essa é uma coisa importante, jovem, que eu tô falando, que o diâmetro influencia. Às vezes eu vou ter que enxertar um material mais fino que o outro. Então, uma regra de ouro. Sempre o mais fino é
o enxerto, o cavalo, nunca o porta-enxerto. Por quê? Porque o porta-enxerto ele vai cicatrizar, ele finaliza. Mas o enxerto não tem jeito, vai ficar um pedaço pulando para fora. Mesma coisa se seu médico vai fazer um transplante de dedo, você botar um dedo de alguém que tem um dedo mais grosso que você, como que vai juntar isso aí? Não dá. O mais fino até dá, porque cicatriza por cima e vai embora. Priorize casca com casca só de um dos lados do enxerto. Tentar fazer dos dois às vezes não dá bom. O último método de enxertia é o método da encostia. E é exatamente isso mesmo que você está pensando que é. Vou encostar um material no outro. E essa encostia, na verdade, ela foi o primeiro método de enxertia que a gente identificou. É muito comum plantas que crescem um do lado do outro, se elas forem aparentadas, uma enxertar. Mistura os vasos ali. Foi daí que o pessoal começou a fazer todas as outras técnicas. Falei elas primeiro porque elas são as mais utilizadas. A encostia dá um tantinho de trabalho e dá um rendimento baixo. Mas nada mais é do que eu pegar uma planta e colar na outra. Então tem enxertia lateral simples, que eu tenho uma planta perto da outra, junto os galhos. E eu posso fazer uma lesão para expor o câmbio ou não. O outro tipo de enxertia, outro tipo de encostia que eu tenho é encostia em lingueta, ou lateral inglesa, então esse nome já remete aos tipos de garfagem, que é onde eu vou fazer os encaixes, é como se fosse um inglês complicado, só que eu não destaco as plantas das suas origens. Encostia é interessante que as duas plantas vão ter o seu sistema radicular, eu só vou destacar uma delas quando a enxertia funcionar. Então eu vou fazer uma fenda dupla, encaixo uma planta na outra, amarro e deixo cicatrizar. E tem enxertia de topo, que ela é muito utilizada na subenxertia, vamos falar já já, que é onde eu tenho a variedade copa e eu venho com um porta-enxerto por baixo ali. Então eu só vou decapitar o porta-enxerto, faço uma lesão suficiente para a parte decapitada do porta-enxerto encaixar na variedade copa e eles regenerarem. Show de bola, jovem? Então os tipos de enxertia são esses. As técnicas para fazer são muito similares a todas. Eu tenho o preparo do porta-enxerto, a abertura dos cortes, a realização dos cortes, o encaixe e o amarrio. E que época que é melhor fazer, Tatu? Bom, depende do tipo e da espécie. Nós podemos fazer em 3 épocas: primavera e verão, quando a planta está vegetando, está no ápice, aquela condição perfeita para ela se desenvolver. Que aí eu vou priorizar o uso de borbulia, que eu vou estar trabalhando muito em tecidos verdes, fáceis de cortar, e eu vou ter gemas abundantes. Então eu consigo fazer essas enxertias de uma forma fácil e a regeneração vai ser rápida. Então em torno de 20 dias eu tenho essa regeneração. E aí eu posso trabalhar com forçagem. O que é forçagem? Normalmente quando eu faço enxertia, o porta-enxerto é uma planta completa, né? Então ele tem gema apical. Eu posso retirar essa gema apical e vai forçar o quê? Eu sempre retiro a gema acima do ponto da enxertia. Que fazendo isso aqui, a gema enxertada, ela vira gema apical e ela tenta brotar mais rápido. Então quando eu faço isso no verão, que a junção é rápida, a regeneração, o calejamento é rápido, eu posso trabalhar com forçagem. Então eu enxerto, faço a decapitação do porta-enxerto, ou eu dou uma dobra no porta-enxerto ali, literalmente dobra mesmo a ponta, para que a gema enxertada vire gema apical e ela brote mais rápido ainda. E aproveite essa primavera e verão para a muda crescer rápido e eu poder plantar. A outra época recomendada para fazer é verão ou outono. Então ainda nós vamos aproveitar que a planta está vegetando, mas já está diminuindo o metabolismo, e vamos também abusar das borbulias. Só que nessa época a gente não faz forçagem. Por quê? Se a planta brotar, ela vai brotar numa época muito ruim, no outono, no início do inverno, e pode ser que a planta morra, não sobreviva. Tranquilo? E a terceira época é a enxertia de inverno, que normalmente nós abusamos das garfagens. A maior parte das plantas de clima temperado, a enxertia é feita nessa época, e utilizamos garfos de crescimento anterior. Então são tecidos mais maduros, mais amadeirados, que aí nós vamos enxertar do meio para o final do período de dormência ou do inverno ali, para que quando a planta retome o crescimento, ela já esteja regenerada ou inicie a regeneração o mais rápido possível. E nessa época permite, como o tecido já está formado, tem muita reserva, que eu armazene
fazendo as borbulhas, então eu posso coletar um pouco antes e consigo armazenar por um bom tempo. Tem espécies aí que a gente pode armazenar até 1 ano. Bom, jovem, muita coisa de enxertia, né? E agora, para finalizar, a gente vai falar de alguns tipos especiais de enxertia, que eu já dei alguns spoilers ao longo do episódio, mas que valem a pena a gente ressaltar isso. São 4 tipos. A sobreenxertia, ou enxertia de substituição de copa. Então eu vou lá, faço a decapitação da planta inteira e reenxerto um material novo, ou porque o tatu melhorou uma frutífera lá e ela é melhor do que a que eu tenho, eu quero substituir, porque deu alguma praga, eu perdi, não vale a pena tentar recuperar, é melhor começar a copa do zero. Então eu tiro e faço. Normalmente a gente usa garfagem nesse método, pode ser feita praticamente o ano todo. Nós temos a interenxertia, que ela é muito comum ser usada para superar incompatibilidade localizada. Os tecidos não regeneram, não funciona bem, mas se eu colocar um terceiro material que ele é compatível com o porta-enxerto e com a copa, vai funcionar, tá? Então eu faço isso. Normalmente essa interenxertia é feita na época de produção de muda e ela pode ser utilizada para manipular vigor. Por exemplo, na macieira ainda é muito comum fazer isso. Eu uso o porta-enxerto Maruba Kaido, que é um porta-enxerto adaptado a solo ácido, bem vigoroso, e eu faço o interenxerto do porta-enxerto M9, que é um porta-enxerto de baixo vigor. Só depois eu coloco a minha variedade copa. Por que eu tenho de fazer isso? Poderia enxertar a variedade copa no Maruba de uma vez? Poderia. O problema é que, como ele é muito adaptado ao solo e muito vigoroso, a minha macieira só vai produzir ramo. Nesse excesso de produção de ramo, não vou ter fruto, não vale a pena. Eu colocando um porta-enxerto de baixo vigor entre os dois, eu quebro essa vontade, né? O Maruba quer mandar coisa, o filtro ali segura e passa só o que é necessário para a variedade copa perder o vigor e produzir muito fruto. Tá? Nós já falamos que vigor em excesso favorece vegetação, tá? Em podcasts lá para trás. Tá? Então ele é muito utilizado e muito interessante nesses 2 pontos. O terceiro método especial de enxertia é a subenxertia, que ele é o contrário da sobreenxertia. A sobreenxertia a gente quer substituir copa. A subenxertia eu quero substituir o porta-enxerto. Pode ser um porta-enxerto que por algum problema ele está com doença radicular, mas a planta ainda não morreu ainda, está definhando. Eu vou lá e coloco um porta-enxerto, planto ao lado, né? Um porta-enxerto resistente a essa doença de solo, por exemplo, e faço uma enxertia por encostia de topo, por exemplo. E aí eu substituo. Quando regenerar, a planta vai sobreviver pelo meu interenxerto e o enxerto normal pode até morrer, que não vai ter problema nenhum. E quando eu faço isso, é interessante eu enxertar mais de uma planta ao mesmo tempo. Então, para uma planta eu vou botar uns 2, 3 porta-enxertos para que ela seja suprida rápida por esses porta-enxertos novos. E o último método de enxertia é a enxertia de ponte. Ela vai ser utilizada em uma ocasião muito especial e normalmente está atrelada a alguma barbeiragem aí de algum operador, de alguém que machucou um tronco, fez um anel ali, né? Ou entrou uma broca e a planta perdeu a conexão de vasos, né? Só que ainda como a copa tem reserva, eu consigo salvar ela. Então eu vou fazer um enxerto só na região que está danificada, para ele servir de ponte mesmo. Quando a gente faz o anelamento, perde casca, eu estou levando o floema junto. Tirando o floema, não tem translocação de água e sal mineral, a planta vai morrer. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um enxerto nessas regiões, então eu faço uns 3, 4, até mais, em volta para regenerar esse anel. Ele vai servir de ponte, por isso que chama assim, para a planta sobreviver. A gente faz isso em materiais que eu não posso perder de jeito nenhum ou que tem de um peso emocional muito grande. Se for um material que é de fácil acesso, a gente consegue, é muito melhor renovar a planta do que perder tempo fazendo isso aí. Tranquilo, jovem? Então por hoje é isso aí, foi um conteúdo bem pesado de enxertia, né? Vocês veem que Tatu gosta bastante desse conteúdo, então fala bastante. Mas de fato é uma das melhores técnicas que a gente pode estar utilizando para propagar as frutíferas, principalmente de forma comercial, tem muitas vantagens. A muda fica um pouquinho mais cara, mas vale a pena. Então por hoje é isso. Então semana que vem nós continuamos ainda dentro de propagação, estamos acabando, jovem. Vamos falar das estruturas especiais para depois falar de cultura e tecidos e aí finalizar esse tópico. Mas enquanto isso, não deixe de seguir o Tatu no Instagram, Facebook. Não vou nem falar mais do Twitter, porque eu não lembro de entrar lá, então esqueça. TikTok também, o Tatu tem. Sou mais ativo no TikTok do que no Twitter. E e-mail, né? Vai estar tudo na descrição do episódio. Se quiser interagir com o Tatu, essas mídias são
são bons lugares. Lembre também de compartilhar nossos episódios, nossos conteúdos com os coleguinhas. Isso ajuda o Tatu e ajuda algum coleguinha que está precisando dessas informações. Tranquilão? Jovem, um abraço e até semana que vem.